Bem, gente, que eu casei, vocês já sabem, e que meu casamento foi no Cristo Redentor, vocês também já sabem. Esse vídeo aqui é um vídeo pra gente conversar um pouquinho mais sobre os lugares que eu cogitei fazer meu Destination Wedding e não foram escolhidos, por que não foram escolhidos e os valores deles. Então, bora lá! Vamos começar do início. Quando a gente está falando de um Destination Wedding, depende do seu nível de inglês, a gente tem várias questões que normalmente não teria num casamento normal. A primeira questão é onde, como, quando, por quê? Porque assim, quando a gente decide casar na praia, vários fatores vão interferir. Por exemplo, qualquer lugar, até se for na sua cidade, mas você decidir casar num lugar, num espaço aberto, a céu aberto, você também vai ter interferência de chuva, etc. Coisas assim do tempo que vão interferir no seu casamento, na sua festa. O segundo ponto é deslocamento. É um deslocamento muito grande fazer um Destination Wedding. E aí a gente tem que pensar muito bem qual é o nosso orçamento, quem vai arcar com esse deslocamento, se é os noivos, se é cada convidado arca com o seu, como isso vai acontecer. São vários detalhezinhos, mas esses dois são os mais importantes, vamos por assim, é o que vem primeiro na minha cabeça. E aí eu decidi o quê? A minha primeira opção foi procurar empresas especializadas em Destination Wedding para me auxiliar nesse processo. Eu falei com duas empresas, uma é a Welcome Weddings, gente, o inglês assim é pertinho de zero, então vão perdoando as pronúncias erradas. E o segundo lugar é o TM Travel. Então, foram as duas empresas assim que eu busquei para me dar um auxílio. No final eu acabei fazendo tudo por conta, vocês vão ver aí no decorrer deste vídeo. Mas vamos começar no que aconteceu aqui com essas duas empresas, tá? As duas empresas são empresas que eu gostei. A equipe ali do Welcome Wedding, eles realmente são um pouquinho mais especializados, né? O próprio nome já diz, né? Eles vendem muito sobre isso, sobre Destination Wedding e tudo mais. Então, eles são uma empresa focada em fazer casamento mesmo. Então, eles acabam tendo um suportezinho melhor. Na TM Travel, eu falei com a Débora, gostei bastante do atendimento dela também. Só que o que acontece? Quando a gente tá falando dessas empresas, a gente fica meio preso aos hotéis que têm parceria com essas empresas. Então, eu olhei essas duas e acabei optando por casar no Rio de Janeiro mesmo, e aí acabei fazendo tudo por conta. Agora, vamos falar um pouquinho primeiro do que aconteceu aqui entre eu e a Débora da TM Travel. Bom, ela me ofereceu algumas opções na Bahia, então, inicialmente, uma parte importante que eu acho que eu não falei com vocês ainda, inicialmente eu queria que o casamento acontecesse em 2025. Só que, gente, não sei, me deu um negócio aqui, uma coisa de maluco. Eu falei, eu tenho que casar em 2024, se eu quiser casar com as minhas duas avós vivas. E aí eu mudei todos os meus planos, tudo que eu estava programando para 2025 mudou, foi para 2024, eu casei em 2024. E assim, instinto de noiva, confiem. A minha avó, infelizmente, uma das minhas avós, veio a falecer agora, uma semana após o casamento. Eu casei numa sexta, ela faleceu no sábado seguinte. Então, instinto de noiva é coisa de maluco. Se você é noiva, tá assistindo esse vídeo, tá sentindo alguma coisinha, só segue seu instinto. Todos esses valores que a gente vai falar aqui agora é para 2025, tá? Bom, vamos lá. A primeira opção que a equipe da TM Travel me trouxe é essa casa quinta, Pororoca. Eu adorei a casa, realmente gostei. Ela faz um pouquinho ali do que eu e o Everton realmente buscávamos ali do foco principal do negócio, mas quando vimos, adoramos. O problema da casa é o valor. Ela estava com a diária girando ali em torno de 65 mil reais, só a diária. Só que já era uma acomodação para mim e para os meus convidados. Estaríamos em 60 pessoas. Então, assim, spoiler, gastei muito mais por pessoa do que esse valor aqui, mas o final de semana, que era o que eu tava querendo, sexta, sábado e domingo, ela faria por 130 mil. Então, a gente meio que descartou
essa casa, porque a gente achou meio demais gastar 130 mil só com a casa, não tinha nem café da manhã incluso, nada, era só a casa. Outra opção que ela me trouxe foi o Quara. Quara é um hotel em Arraial da Ajuda, tá bem no hype agora, assim, uns blogueiros andam indo pra lá, então tá bem falado o Quara. É um hotel que eu acho muito bonito, gostei da opção. Porém, o que acontece? O mesmo problema que me fez não casar lá no Quara é a mesma coisa que me faz não ter me hospedado até hoje no Quara. Eu acho que os quartos não me atraem tanto a ponto de eu pagar o valor que eles cobram. Não que seja ruim, que eu não posso dizer, porque eu nunca fui. Mas, quando eu olho os valores, eu tenho outras opções de hotéis que me agradam mais, entendeu? Os quartos, por exemplo, nem tem vista para o mar e custa valores assim altíssimos. Então é um estilo de hotel que não é muito minha vibe, mas acho belíssimo. É um hotel que iria, tá? Iria. Mas vamos lá. Eles me ofereceram a opção de montar vilas para acomodar todos os meus convidados. Isso de quinta a domingo, porque eu não podia entrar na sexta, tinha que ser na quinta. Teria um custo para mim de 115 mil reais. Então, assim, tava tudo ficando nessa faixa. Vocês estão vendo as fotos do Quara também que estão passando aí desde a hora que eu comecei a falar dele, né? É um hotel muito bonito, mas também, assim, o Quara já tem café da manhã incluso, tá? Diferente da casa. Então, nesse quesito, o Quara tava valendo mais a pena do que a casa. E só corrigindo uma informação, apesar da minha lista ter 60 convidados, eu estava vendo ali para mim pagar hospedagem para 30 pessoas. Então eu ia pagar a hospedagem para metade da minha lista apenas, que são as pessoas mais próximas ali, mais familiares mesmo. Era uma lista muito enxuta. Aí na hora que eu ia pagar a hospedagem, cortei na metade e vocês viram aí, quem me acompanha lá no Instagram, @barbanorato_, viu que no final das contas o nosso casamento foi para metade da minha lista inicial, que já era super enxuta para um casamento. Em 2020 eu ia me casar na igreja, íamos fazer uma mega festa e a minha lista tinha simplesmente 200 convidados. E aí esse casamento que eu tava montando aqui para 2025, maio de 2025, eu fiz a lista de 200 virar 60. E aí agora em março que a gente casou realmente, a minha lista de 60 virou 14 pessoas. Então assim, a minha lista é extremamente enxuta. Isso foi o que conversamos com a Débora da TM Travel, o Quara e essa casa em Itapororoca, que ali é uma praia em Trancoso. São opções assim que eu gostei, porém, orçamento caríssimo, esse valor é só hospedagem. Fora isso, eu ainda teria que cuidar de alimentação, voo, decoração, que essa é a parte que, ai, sabe? Decoração é a parte que pega. A gente vai falar disso um pouquinho mais sobre isso agora, quando vamos falar sobre as meninas do Welcome Weddings. Por quê? As meninas do Welcome Weddings que me deu essa dica. Não lembro agora se foi elas ou se foi a Débora, na verdade. Eu queria casar no Vila Entre Chaves, já fomos, amamos o Vila Entre Chaves, fica ali em Morro dos Camaragibe, entre Maceió e Maragogi, ali pertinho, Japaratinga ali, é vizinha da Praia do Carro Quebrado, na verdade. Então, assim, gente, é uma praia delicinha, o espaço é muito gostoso. E agora eu não me recordo se foi a Débora da TM Travel ou se foi as meninas do Welcome Ed que falou assim pra mim que eu ia gastar pelo menos ali mais uns 100 mil reais só com móveis, decoração e tudo mais. Vou mostrar pra vocês. Bom, o diferencial do Vila Entre Chaves é que lá eles têm uma igrejinha que celebra casamentos de verdade, tá? Essas outras duas opções que eu tava, celebra casamentos de verdade, assim, religioso, celebram casamentos religiosos. Essas outras duas opções que eu estava falando pra vocês, tinham um problema que eu esqueci de falar, que é o principal de tudo, eu ainda precisava achar a igreja pra casar, então, tipo, era todo esse valor fora todo o custo de igreja e tal, locomoção pra ir dessa casa do hotel até a igreja. Então, assim, ainda tinha essa questão da igreja. Aqui no Vila Entre Chaves, que vocês estão vendo as fotos agora, já tem uma igreja, realmente tem um padre que celebra missa, celebra casamentos lá, os casamentos são válidos, eu realmente queria casar lá. Só que eu iria gastar muito com decoração, tá? Aí foi o que me deu uma brochada nesse lugar. Sobre questões de valores do Vila Entre Chaves, o que acontece? Eu perdi o orçamento deles, eu apaguei a conversa histórica do WhatsApp, mas eu lembro que era quase 200 mil a casa com alimentação e tal, só que as meninas falaram pra mim que eu iria gastar pelo menos a mesma quantidade em móveis, porque imóveis e decoração, que a gente tem que alugar móveis, mesa para o pessoal sentar e tal. Porque até então eu estaria indo para lá com 60 pessoas e pagando hospedagem para 30, 40 pessoas. Então, assim, o custo
né, que eu teria com móveis extras e decoração, seria quase o mesmo. Então, tipo assim, extrapolaria muito o orçamento. Seria quase o mesmo custo que eu teria com a casa. E a casa não tem esses móveis, então obrigatoriamente eu teria que alugar. Aí tiramos o Vila Entre Chaves também ali da nossa lista de opções. Outro lugar que eu vi por conta própria foi a Vila dos Nativos. É uma casa em Trancoso. Eles têm uma capela também que dá para realizar cerimônias, só que as cerimônias não são válidas, então são cerimônias religiosas simbólicas ou cerimônias que a gente faz ali sem religioso nada, só o celebrante e os noivos ali, vamos por assim. O meu problema de Trancoso, que era a minha opção inicial, o primeiro lugar de todos que eu queria casar, é que eu queria casar lá para poder casar na igrejinha do Quadrado. E realmente não tinha data ali para você conseguir casar ali no Quadrado. Você precisa de programar com mais de 2 anos de antecedência. Eu, por exemplo, estava querendo casar em 2025 e já não tinha mais vaga na data que eu queria, que é o mês de maio, né? Tudo bem, que é o mês mais procurado pelas noivas ali para casar, mas já não tinha mais data. Mas ainda assim tentei, gente, juro pra vocês que eu tentei. Nessa Vila dos Nativos é uma casa, tá passando as fotos aqui para vocês também. O que acontece? O mínimo é 50 convidados, então, para eu locar o espaço para poder fazer a festa, 30 mil. Para hospedar até 41 pessoas na casa, mais 106.420. Então, eu gastaria 136.420 reais para levar 50 pessoas para o Nordeste, para o casamento, e eles só teriam onde dormir. Fora isso, ainda tem questão de voo, alimentação e tudo mais. Fora decoração e tal. Mas a questão aqui da Vila dos Nativos, eu acho que eu gastaria um pouco menos com móveis. Só que aí também achei caro, a gente ia ter o mesmo problema com móveis, decoração, custo altíssimo, então ela foi descartada pelo mesmo motivo do Vila Entre Chaves. O que aconteceu com o Welcome Weddings foi o seguinte, eu já não tenho mais os valores, tá? Porque eles fazem chamada de vídeo, e aí vai mostrando na tela e tal, e mandam os orçamentos pra gente no link que expira. Eram valores muito melhores do que esses que eu falei pra vocês, só que era em hotéis no esquema all inclusive. As opções que eles tinham eram de hotéis assim que eu realmente não tinha muito interesse. Eram hotéis assim que eu realmente não gostei, não queria muito. As opções que eu gostava eram em Cancún, Cancún, Punta Cana, ali mais região do Caribe, e eu realmente não tinha intenção de ir tão longe, justamente porque eu queria levar minhas avós comigo. Então, a gente acabou descartando logo de cara por essa questão. As opções que eles me trouxeram aqui no Brasil, assim, as duas que a gente chegou a cogitar, não. A gente cogitou mesmo só uma, que foi ali em Trancoso, o Clube Med de Trancoso. Porém, eu não queria essa questão do all inclusive e tal, eu queria um negócio mais personalizado, porque é bem engessado. A outra opção que eles me deram foi o Tivoli, que dava para personalizar um pouquinho mais na Praia do Forte. Só que, gente, eu já fui no Tivoli, na Praia do Forte, tem vídeo aqui no canal. Realmente não gostei do resort, não sei se eu dei azar a época que eu fui, mas não gostei muito. Então, eu também não quis arriscar e levar a família toda pra lá. Esses foram, assim, os dois que eu lembro agora de cabeça. Os outros eram opções de all inclusive mesmo, e mais all inclusive, mas eu não queria essa vibe do all inclusive, então a gente acabou optando por não fechar com eles por conta disso. Depois eu cotei com uma empresa, que agora eu não me recordo o nome dela, mas deixa eu ver aqui pra mim falar pra vocês, peraí. Ela chama Fernanda Murici, e aí ela me enviou aqui para as opções para casar nos resorts da rede Palladium, tá? E aí tem vários pacotes que a gente pode comprar. No Brasil, no Palladium Baçaí, começa em 5.500 só para 2 pessoas e vai até 11 mil reais o valor para 25 pessoas ou 27.200 para 50 pessoas. Só que a gente cai ali também nessa questão de ser all inclusive, que eu não queria. E ainda tem a questão que a cerimônia era simbólica, né? Não era uma cerimônia válida, então eu ainda precisava casar na igreja e tudo mais. Eu queria evitar esse processo de casar na igreja e depois ir lá e fazer outra cerimônia só para os convidados verem. Eu queria evitar isso. Essas foram as opções que eu orcei de lugares para casar. Gosto de todos, porém, por incrível que pareça, casar no Rio de Janeiro ainda saiu um pouco mais barato. Decidi levar menos pessoas, por isso que ficou um pouco mais barato também. E a gente vai falar sobre os valores de casar no Rio de Janeiro no próximo vídeo. E agora eu quero que vocês me contem o seguinte: qual desses lugares que eu cogitei casar
vocês mais ficaram com dó de não ter escolhido e vocês acham que eu deveria casar lá, que é minha cara? Queria muito casar em Trancoso. Se Deus quiser, assim que eu pagar as contas deste casamento, programarei uma renovação de votos, porque a gente já tá com 4 anos de casado no civil. Ano que vem fazemos 5 anos de casados no civil, então provavelmente daqui a uns anos faremos uma renovação de votos em Trancoso ainda, ou na Itália. Vai ter. Ainda venham desses dois daqui uns 5 anos, talvez 6, né? Daqui 6 anos eu faço 10 anos de casada no civil, então talvez venha uma renovação de votos aí, ou também se me der a louca eu faço essa renovação de votos com 6 anos de casada. Sei lá, qualquer ano, gente, pra mim falou que é festa, tô dentro, só tem dinheiro pra pagar. Mas é isso, fala pra mim aqui qual vocês ficaram com mais dó de eu não ter escolhido, qual vocês mais identificaram, qual vocês mais gostaram. E a gente se vê no próximo vídeo falando sobre os custos que eu tive com o casamento no Rio de Janeiro. Fui!